sou seu cliente. Uhum. Me ajuda a trabalhar minha marca pessoal. Quais seriam as etapas? Tem essa pesquisa, investigação, se puder contar em etapas, Como como se fosse uma funciona. escadinha aí das etapas do processo. Bom, então a Ó, jornada... Andressão aí, anota aí. E no meio, se eu vou ter uma crise de identidade ou não. Ó, anota e depois compra o livro. Isso. Isso aí. São 3 pilares a nossa jornada, o nosso método. Então, o primeiro pilar que a gente chama de DNA da marca, que é a sua marca, Tá. que é a tua essência, a tua identidade, que é o que não muda muito, mas ele evolui, mas não muda, que é a tua essência. Então, nessa etapa, a gente faz a pesquisa anônima para coletar alguns dados. Faz o teste de talentos para identificar o que é muito bom, e aí eu já faço um match dessas duas bases de dados. Aí a gente fala de visão, missão, propósito e pelo que você, Edu, quer ser percebido. Qual é a marca? Essa é uma pergunta que eu faço no começo. Qual é a marca que você quer deixar no mercado para o teu público? Daí, essa é a grande etapa de DNA. Depois do DNA, que é o mergulho interno que eu estou olhando, né, para dentro e reorganizando muito que já estava aí, a gente falou que eu estou revelando a minha marca, aí eu vou para a etapa de posicionamento. Na etapa de posicionamento, eu olho o contexto. Essa etapa, o que a gente quer extrair? O que te torna único? E para saber o que te torna único, eu tenho que olhar o contexto. Quem faz o que você faz? Né? Porque quando a gente fala de posicionamento é a posição, né, que você quer ocupar no mercado. Então, para eu entender qual vai ser a minha posição, eu tenho que saber qual é a brecha que tem no mercado que eu posso ocupar, que ninguém está ocupando ainda, porque é aí que eu trago a diferenciação que me torna único. Então, eu olho o contexto do mercado nesse sentido. Quem te inspira, por que essa pessoa... Então, tem algumas reflexões que a gente vai trazendo, algumas ferramentas. Tem ferramenta de networking que a gente trabalha aqui, que é o Canvas Networking, que é importantíssimo para a gente usar como uma ferramenta de marca pessoal. Tem 2 coisas que eu gosto de falar nessa etapa de posicionamento que é importante para você tornar a sua marca, né, mais viva no mercado. É visibilidade, então ter uma clareza na comunicação e networking. Não tem como. Essas 2 coisas são bem importantes e elas ajudam a você fortalecer a marca. Então, falei do DNA, falei do posicionamento, aí eu entro em comunicação. Você percebe que até então eu não estou falando do online, eu só estou no offline, eu só estou olhando para dentro, as discussões estão aqui, eu não estou falando de rede social, né? As pessoas acham que é o LinkedIn, que é o Instagram. Ainda não cheguei lá. Agora na etapa de comunicação que eu vou entrar no online e no offline também. Então, quando eu entro na etapa de comunicação, já está tão mais claro e evidente quem é essa marca, né? Porque eu olhei para dentro, olhei o contexto, entendi qual é o meu público, qual é os stakeholders que eu me relaciono, qual é o networking que eu interajo ou que eu preciso interagir. Aí eu vou para a estratégia de comunicação. E aí, na estratégia de comunicação, a gente trabalha o que eu comunico, que é a tua mensagem-chave, tua biografia, como você conta a tua história, que às vezes não é simples e óbvio como eu conto a minha história. O como, que é o tom de voz, o não verbal, que é o não, né, a comunicação não verbal. E aqui a gente tem cada vez mais aprimorando com AI e tecnologia, né, que tem essa preocupação, como é que eu me apresento. Então, a gente fala de presença executiva para executivos. Então, tudo comunica, tudo. Então, como é que eu trabalho o não verbal e onde eu comunico, que são os canais. Quais são os canais? Aí, online e offline. Eu dou palestra. Então, vamos olhar. Eu tenho um podcast, eu estou no LinkedIn, eu tenho um site. Quais são os canais que a gente vai discutir em relação à tua marca? Aí a gente faz um brand book da marca, plano de ação, próximo passo para você voar agora. E durante o processo, você já vai voando. Por isso que a gente chama Betafly. A Betafly nasceu com essa intenção de nome. Né? A gente vive em beta, mas tem que fly o tempo todo. E aqui, nesse plano de ação, é o grande próximo passo que você vai dar.